Olá, meus amigos, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas. Segurem os nossos de pé, estamos chegando presencialmente, mas também nossos amigos do Facebook, estamos diretamente aqui do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da Benito Semedes, 1326, divisa de duas grandes cidades, São Paulo e Osasco, ministrando as boas novas do Senhor Jesus. E hoje nós celebramos o maior dia da igreja, que o Senhor Jesus Cristo um dia morreu por nós lá naquela cruz, mas Ele não ficou morto não, Ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Celebramos a Santa Ceia, daqui a pouco nós vamos estar participando, o pão representando o corpo de Cristo, e o suco da uva representando o seu sangue que foi derramado por amor. Você na sua casa, você também pode preparar seu pão, pode preparar seu suco de uva. Pastor, eu não tenho pão, pega um pedaço de biscoito salgado, alguma coisa aí representando o corpo, nós vamos consagrar em nome do Senhor. Também não tenho um suco de uva, pega outro suco, até uma água. É tudo uma atitude de fé em nome do Senhor Jesus, e por ordem do Senhor que nós devemos mesmo participar, celebrar a memória dele até que ele volte, até que ele venha em nome do Senhor Jesus. Sempre lembrando que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses mesmos três concordam aqui na terra, representados pelo Espírito, que é o óleo, a água e o sangue. Lembrando sempre que nós também estamos na campanha da aliança, né? Então aqui é aliança até o fim do ano, mas essa aqui é só uma representação. A sua aliança com Deus deve ser eterna, não quebra essa aliança. Fica firme no compromisso com o Todo-Poderoso. Busque descobrir o seu chamado da presença de Deus e cumpra plenamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora fechar nossos olhos, abrir nosso coração. Nós estamos aqui representando uma multidão em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com teu poder e a tua unção, com teu fogo. Venha passar sobre cada vida, meu Pai. Pois cada um está representando uma multidão, Pai. Multidão de amigos, multidão de queridos, multidão de familiares, multidão de pessoas que ainda não descobriram a sua posição em Cristo, talvez nem tenham buscado, Pai. Senhor Jesus, que sempre tem coisas mais importantes para fazer, Pai. Mas hoje é a memória do Senhor, a memória, meu Pai, daquele que adora de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, para mostrar a tua glória. Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, venha. Envolve-nos nessa manhã gloriosa, é o amanhecer da tua graça, são teus filhos na tua casa, Pai. É o Senhor que convidou-nos a ceiar, não foi um convite de homem, não foi um convite de carne nem sangue, mas foi um convite do povo Criador, Deus que nos convidou para estarmos celebrando a memória daquele que nos fez do nada, aquele que nos trouxe para a tua presença. Todo-Poderoso Deus, vem com a tua unção de poder, vem com a tua unção sobre as nossas vidas, vem com a tua unção sobre cada um de nós, meu Pai. Visita, nós queremos que enquanto, meu Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, te buscando em espírito e verdade. O Senhor visita, alcança nossos lares, nossos familiares, meu Pai, onde quer que eles estejam, meu Pai, para serem envolvidos com a tua glória, Pai, para serem envolvidos com a tua presença, Pai, para contemplar a tua presença em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, eles desculpam, meu Pai, é o Criador, não é a criatura, não é a criação, é o Criador. Nós precisamos olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É Ele que nos envolve na tua presença, com a tua glória. É Ele que faz morada, muda tudo, transforma tudo, nos recria
Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, vem com o teu poder, vem com a tua unção em nome do Senhor Jesus. Oh Pai amado, em nome do Senhor Jesus, venha em nome do Senhor Jesus. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso Ele é. Você vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Não importa quantas horas eu tenho que passar, eu vou confiar em Deus, mesmo que eu não encontre forças para continuar. Eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim, nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, tudo para mim. E ainda, mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa, sei que o tempo da promessa vai chegar, espera minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em ti. Oh, maravilhoso, o meu Deus inclinou-se para mim. O meu Deus inclinou-se para mim. Nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração, dentro do meu coração. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim, para você, para sua casa, para a sua família. Mesmo que até pareça impossível, mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Vai chegando, vai chegando. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível, sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em ti. Espera nele que ele vem. Oh, ele não chega pela tarde, ele não chega pela tarde. Ele chega no tempo certo para te abençoar, para abençoar sua casa, sua vida, sua família. Oh, Todo-Poderoso, soberano, justo e fiel Deus, envolva no Senhor Jesus, vem envolvendo na tua presença, entra nessa vida, Pai, tira essa melancolia, essa tristeza, meu Pai, esse cansaço, meu Pai, físico, mental, espiritual, Pai, e põe a tua força, põe o teu poder em nome do Senhor Jesus. Entra com a tua força nessa vida, Pai, entra com essa força na tua mente, Senhor Jesus. Oh, nós te pedimos, envolve-nos, nós precisamos estar envolvidos, você precisa
mais, você precisa se entregar mais, você precisa mesmo mergulhar na água do Espírito, você precisa pôr mais linha na sua fogueira. Você pode mesmo levantar sua voz e dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, 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 aleluia. Oh, maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus, todo-poderoso, soberano, justo e fiel Deus, venha, Senhor Jesus, nós precisamos tanto de Ti, sem Ti nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais, muito mais do que vencedores, por nós, por nossas casas, por nossas vidas, por nossas famílias. Ah, Senhor Jesus, vamos levantar, repita comigo, meu Deus, olha para mim, olha para a minha família, nós precisamos de Ti, tudo que é em nós necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para livrarmos de todos os males, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém, por Deus. O Senhor Jesus é uma linda salvação. Deus, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, nós já estamos avançando, bênção em nome do Senhor Jesus, para nós descobrirmos que realmente o nosso Senhor é para nós. Salmo 27, o livro dos Salmos é fácil, em nome do Senhor Jesus. O livro dos Salmos fica lá no meio da Bíblia. Chegou no livro dos Salmos, você vai lá no número 27. Amém? Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, né? E nós já estudamos aqui uma boa parte, nós vamos entrar em matéria nova. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Versículo 1: o Senhor é a minha e a minha a quem? O Senhor é a força da minha, de quem me recearei. Amém, irmãos? Muito importante. O Senhor tem que ser um ativo definido na sua vida. Será que você tem definido o que é o Senhor na sua vida? Ou quando você precisa, você pede uma forcinha para Deus? Não.
Jesus ele entra com a força dele e muda tudo na sua vida. Ele tem que ser a força da sua vida. De quem me recearei? A quem temerei? Porque ele é a tua luz, ele é a única luz, ele é a única salvação. Não deixa nada nem ninguém te iluminar, deixa só Jesus te iluminar através da palavra. A glória dele, a glória de Deus pela qual Deus ele fez tudo por nada, ele se fez carne e habitou entre nós. É o verbo de Deus, em nome do Senhor Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Nós precisamos dessa palavra, é a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Salvação é só na palavra, não tem salvação fora da palavra. Aí fora inventa um monte de história, tem salvação aqui, tem salvação lá, tudo começa a criar. Salvação não existe fora da palavra, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai fora da palavra de Deus, amém? E quando nós estamos com essa força, o inimigo ele se torna nada como coisa que não é nada. Olha para os versículos 2 e 3. Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor eu confiaria. Essa confiança, essa convicção não é coisa da casa, é porque você tem comunhão com Deus, porque você fala com o seu amigo, e na presença de Deus nós temos visto que todo o poder do inimigo, o inimigo tem poder, pastor? Tem muito, tem muitas habilidades, ele tem milhões de anos, milhares de anos de experiência de enganar ser humano. Nós estamos estudando, começando a estudar aliança na quarta-feira, que o Senhor ele fez uma aliança com a sua criação, que nós, né, a mais importante da criação somos nós, e ele viu que a criação, que tudo que Deus criou era muito bom. Mas é muito bom, por que tem tanta desgraça? Porque o pecado quando ele entrou, junto com o pecado vem a morte, vem as desgraças, vem as tragédias, vem a doença, a enfermidade. Por isso, Deus não tem nada a ver com o pecado, Deus não tem nada a ver com a doença, com a enfermidade. Deus ele criou, tudo que ele criou é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas ele deu um livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio não é para você pecar, é para você viver em santidade da palavra. Deus não te criou para você ser um capaz Satanás, pisado pelo inimigo, para você ser ali uma pessoa que parece que foi abandonada por Deus, que todo momento parece que você está passando por uma luta, que você está ali sozinho. Nada. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Se ele for sua luz e a sua salvação e a força da sua vida, ali é inabilitado toda a força do inferno, ainda que o inferno inteiro se levante para comer as suas carnes, com exército, com guerra, não vai ser nada como coisa que não é nada, porque Deus é tudo, amém? Olha para a irmã e fala assim: se Deus for tudo na sua vida, o inimigo não é nada, como coisa que não é nada, é um cão de guerra, que não tem a chave da própria casa. Foi exatamente o que Jesus ele nos fez lá no Calvário. Ele morreu, ele não tinha pecado, mas como ele assumiu o meu pecado, ele não foi para o céu não, ele não voltou para a glória, ele foi para o inferno. Se Deus não poupou Jesus, não pense que ele vai poupar você se você não andar na palavra. Para pensar, Deus não poupou Jesus. Jesus no final, ele estava lá: Senhor, se possível for, aparta de mim este. O que Jesus estava querendo falar? Um cálice de vinho, né? Que nem ali tem um cálice com um suco de uva, representando que o sangue que ele iria derramar por amor da humanidade, sendo que a humanidade estava rejeitando. Os próprios lá religiosos, o próprio povo dele estavam rejeitando, os amigos o estavam abandonando. Então nós estamos servindo um Deus que é um Deus de perto, que enviou seu filho não para ser um soberano pisador que vai passar por cima de não, ele veio mesmo como um sofredor, sofreu em nosso lugar. Ele foi passado para trás, ele foi humilhado, ele foi cusparado, foi chicoteado, ele foi abandonado pelos amigos, foi traído pelos amigos, e mesmo assim ele continuou firme. Mas teve uma hora que ali ele não era, ele estava
lugar ali para nos abençoar, né? Jesus Cristo significa ungido de Deus que salva pelo Senhor. Amém, irmãos? Exatamente. Ele veio para nos salvarmos, mas ele estava como homem ali. Por isso que ele chorava, por isso que ele suava, por isso que ele sangrou, por isso que ele, Pai, se possível, for parte de mim esse cálice. Mas ele completou: seja feita a tua vontade, não a minha. Você pode pedir o que você quiser para o Senhor, mas nunca fique com a sua vontade. Você fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Você nunca vai errar a sua oração. Você nunca vai pedir fora da palavra quando você aprender com Jesus. Chegando mais próximo do Calvário, ele falou lá: Pai, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado por Deus? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. O salário do pecado é há uma separação entre Deus e o pecador. Uma separação física. Deus não ouve o pecador, mas Jesus, ele não pecou, verdade, mas ele assumiu o meu pecado. Ele assumiu o seu pecado, ele se fez pecado, ele é muito amor. E aqui, né, Pai, porque ele desamparasse. E estava desamparado mesmo, o Pai estava separado para nos dar essa vida, e essa vida com abundância, é isso que nós celebramos na ceia. É o respeito, que o sacrifício de Jesus não foi em vão lá no Calvário. Quando você aceita mesmo a mensagem da cruz, você se arrepende, você deixa o mal fora, você não deixa mais a coisa maligna te dominar, você renuncia mesmo aquilo que te dá prazer, que te dá lucro, que não está na palavra de Deus, e aí sim o sacrifício de Jesus não foi em vão lá no Calvário para você, e ali, na presença de Deus, você se faz um só com Ele, e inabilita todo o poder do maligno. E como que eu aprendo isso? É o que nós já começamos a estudar semana passada, versículo 4, e vamos avançar mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Uma coisa eu pedi ao Senhor, não é só pedir, tem que buscar, e a buscarei. O que você tem pedido para o Senhor? O exemplo de oração é essa aqui, ó, que o salmista Davi ele fez pelo Espírito Santo, que eu possa ir para a praia todo final de semana para usar a casa que eu consegui comprar. Amém? Amém? Está assim não? Como que está aí? Uma coisa eu pedi ao e a luz, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor todos os dias da vida não é você montar um acampamento dentro da igreja. Nós aprendemos na semana passada é você ser a morada de Deus. Você ser um verdadeiro adorador, que aonde você for, a glória do Senhor está com você. Ela te acompanha. Você é o templo do Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você não é um visitante, você é um habitante. E aquele que é habitante, tanto faz, você é herdeiro, se você está em casa, se você está fora de casa, se você está passando na rua, você é herdeiro do Senhor. Ali onde quer que você esteja. E o mais, claro que é importante você congregar com frequência, com a maior frequência possível. Você pode vir nos cultos, venha no culto, tem culto na segunda-feira, venha buscar mesmo pela vida financeira. Aqui nós temos culto segunda, quarta, sexta e domingo. Eu lembro quando eu estava começando esse processo de libertação na minha vida, que eu tomei a decisão por Cristo, eu fui para a sede. Na sede tem culto de segunda a segunda. Eu ficava lá boa parte do meu dia. Amém? Ali eu ficava boa parte do meu dia assistindo, todo dia que tinha culto eu ia. E às vezes a pessoa tem que entender que não é de vez em quando, é quando der. Tem gente que sempre tem uma coisa mais importante para fazer do que buscar a Deus. Tem gente que não falta na Santa Ceia, mas só não falta na Santa Ceia. Não é só a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o dia que nós celebramos a memória do Senhor com os elementos, mas cada culto nós celebramos a memória do Senhor. Porque em todo culto tem um pão. Pastor, todo culto só dá um pão? Sim, é a palavra de Deus. Deus sabe que cada culto que Deus a gente prepara em Jesus, que eu até prego, mas quem fala o Senhor, pode ser meu último culto, pode ser o último culto daquela pessoa. E aquela palavra é o pão do céu, amém? Amém. A palavra é o pão do céu. E o suco?
E o sangue do cordeiro? O sangue é o seguinte: o sangue, quando você ouve a palavra de Deus, se você fez alguma coisa errada, o Espírito Santo te convence do pecado, e naquele exato momento você é lavado no sangue do cordeiro. Amém, irmãos? Você é lavado. Nós precisamos desse pão e desse sangue todos os dias da nossa vida, para o sacrifício não ter sido em vão. É todo dia. E aí, o que acontece na presença de Deus, nós vamos enxergar como lá no céu. Olha aqui a segunda parte do versículo. Para contemplar a formosura do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós precisamos contemplar a formosura do Senhor. Porque a pessoa não consegue chegar. Ela reclama do que ela nem sabe. Está aqui no Brasil e está torcendo. Lógico que nós temos coragem. Né? A política norte-americana era muito poderosa. Né? E eles coragem. Mas não torcendo. Quem ganhar, ganhou. Mas tem gente que não entende nada de política. Está lá. Isso, aquilo, outro. Tem gente que não tem um centavo em dólar, está preocupado se o dólar está subindo, se está descendo. Tem pessoa que não tem ações, não está aí. Né? Claro que muitas coisas às vezes mudam de acordo mesmo o preço das coisas, né? Mudam de acordo com as coisas da bolsa. A pessoa reclama de outra coisa, está reclamando da bolsa em si e não das outras coisas. Porque às vezes as pessoas eles veem que não deveriam vender, veem como fica sem, mas às vezes é fruto da própria escolha da pessoa. A pessoa não olha em Deus, não busca mesmo pessoas mesmo que tenham a mesma convicção, aquele apego pela palavra, aquele apego pela família, e faz qualquer coisa. Tem gente que chega nessa época de eleição aí, eu não avalia ninguém. Não assiste lá um debate, não assiste uma campanha, e depois reclama. Chega no dia da eleição, para não votar em ninguém, pega o primeiro papel que está no chão e volta lá. Nem sabe nem quem votou. E depois como que a pessoa vai cobrar se ela não sabe quem ela votou? Hã? Como que ela vai cobrar? Não dá. Não sabe quem ela votou. Ou não vota em ninguém e depois tem que reclamar. O Senhor nos dá uma ordem que nós devemos orar por todas as autoridades, aquelas que estão em eminência, para que elas tenham uma vida casta e sossegada. Mas quantas vezes você orou pelo presidente da República? E quando o presidente anterior estava, quantas vezes você orou? E quando era a presidenta, você orou? Então não tem que orar. Quem é de Deus tem que orar. Se você não votou ou votou naquela pessoa, se ela chegou lá, você tem a obrigação de orar por todos. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E toda autoridade ela é constituída de Deus. Ainda que seja uma pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, na verdade fez até pacto mesmo com o inimigo. Mas se Deus permitiu que aquela autoridade chegasse naquela posição, tudo que aquela pessoa fizer, ela vai dar conta é a Deus. Porque tudo que for dado será cobrado. Da mesma maneira que nós somos cobrados pela palavra que nós recebemos, um cargo mesmo que a pessoa conquistou, por mais que seja um país que não quer nem saber de Jesus, a pessoa vai dar conta dele. Mas a pessoa é pessimista, aquilo que nós aprendemos aqui na quarta-feira, que nós temos que ter uma virtude do Espírito Santo chamada benignidade. O que é benignidade? Benignidade é você ter os bons olhos, você ser benigno. Ainda que esteja tudo mal, você olha com os bons olhos, não é só fazer o bem, mas você olhar com os bons olhos. Ainda que aquela pessoa pareça que não tenha jeito, você tem fé, que a benignidade é uma esperança bondosa, uma bondade esperançosa, igual Deus tem sobre toda a humanidade. Por mais longe que uma pessoa tenha ido dele, ele está de braços abertos, só esperando a pessoa se voltar para ele. Amém, Deus? Pode ter ido muito longe. Uma pessoa pode ter sido um assassino, pode ter sido estuprador, até um pedófilo. Uma pessoa terrível, que só fez maldade, mas Deus ele tem esperança naquela pessoa, porque toda a alma pertence a Ele. Ele não fez nenhuma pessoa para agir daquela maneira, mas devido à educação, à criação, à conduta, às más influências, aí a pessoa faz um monte de coisa errada, mas a nossa obrigação também é olhar com esses bons olhos, você ser benigno mesmo.
Jesus, ele é benigno, está lá no capítulo 11, né? E no capítulo 6 de Lucas, e que nós devemos olhar com os bons olhos, porque se nós olharmos com os bons olhos, tudo que é em nós é luz, amém? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas, se nossos olhos forem maus, tudo que é em nós é treva. Para de olhar com o olho natural, olha com o olho espiritual. Aqui do lado, pega a sua Bíblia, vai aqui no Salmo de número 50. Amém? Bem pertinho, né? O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o ocaso, que é o pôr do sol. Irmãos, Deus ele criou tudo do nada, pela palavra dele, pela glória dele. A glória de Deus estava com ele lá no princípio. Quando a gente fala lá do João 1:1, a gente está falando de algo anterior à criação. Lá no Gênesis 1, ele diz que Deus, ele criou o céu e a terra. Lá no João 1 diz que no princípio era o verbo. Que essa glória de Deus, pela qual Deus ele fez tudo do nada. E o verbo está com Deus, o verbo está com Deus, e o verbo é Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Amém? Exatamente. Deus ele fez tudo do nada. Tudo do nada. A criação é muito bela, mas tem gente que não consegue enxergar o belo nem na criação. Por quê? Porque não consegue enxergar o Criador. Nós temos que contemplar a formosura do Senhor. Contemplar a formosura do Senhor não é uma beleza física. Tanto que lá no Isaías 53 fala que nenhuma beleza tinha no Senhor para que nós o quiséssemos. Formosura física, mas é o espiritual. Você vai enxergar além do que os seus olhos podem ver. Você vai se encher do Espírito Santo mesmo para contemplar o que o Senhor tem preparado para nós e saber esperar dele. Olha aqui o versículo 2: desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Amém? Sião é o que? A casa do Pai. Sião é onde nós vivemos, na presença do Todo-Poderoso. Sião somos nós. Ali nós vamos ver o resplendor da glória de Deus, amém, irmãos? Ali nós vamos ver a formosura do Senhor, é ali com os olhos espirituais, nos envolvendo na presença de Deus, olhando mesmo que o Senhor fez, que tudo que Ele fez é bom. Se tem alguma coisa que não está boa, não é criação de Deus, foi o homem, Deus ele nos deixou para dominarmos aqui, irmão. Mas onde o homem coloca só a mão dele, sem a palavra de Deus, detona. Detona. Não vira nada. Por isso que a oração dos crentes tem que ser contínua e constante. Orar sem cessar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. É orar sem cessar. Mas tem gente que só ora quando está com a corda no pescoço. Só ora mesmo quando a vaca já foi para o brecha, a água já subiu, a coisa já apertou. Não, é todo o tempo, é todo momento, é você ter essa comunhão com o Todo-Poderoso, né? Uma pessoa, mas e aí? Como que a gente faz? Jesus ele nos deu uma ordem lá em João 14, no versículo 12, que nós devemos fazer as mesmas obras que Ele, e coisas maiores, porque Ele iria para o Pai. Ele voltou para o Pai? Voltou? Voltou, né? E aí? Você está fazendo as mesmas obras, pelo menos? Pastor, obras maiores? Obras maiores. Mas como que se faz isso? Irmãos, não é fruto do acaso. A bênção não é fruto do acaso. Fala para o irmão do lado, a bênção não é fruto do acaso. É fruto da comunhão, da renúncia. O que você tem renunciado para amor de Deus? Para você contemplar a formosura. Fica olhando para o mundo aí. Fica olhando aí. Tem um que fica lá deslumbrado, que isso é bonito, né? Olha que árvore é bonita. Olha o passarinho verdinho, né? Olha que fruta bonita. Igual a Eva. A Eva deve ter olhado umas 10 vezes para aquele fruto lá.
de Deus sim, porque, poxa, tu vai me abençoar, vai abençoar minha casa, eu vou poder aumentar meu dízimo, eu vou poder ajudar mais a casa de Deus. Sai dessa, Deus não precisa de forcimo, não precisa. E a pessoa fica lá, será que é? A pessoa já é casada, fica olhando para outra pessoa, porque a outra pessoa envelheceu, não está dando muita atenção. Ou será que é de Deus? Não é, não é. E a pessoa fica ali se auto-enganando, está lá, ó. Aí ela fica olhando para o fruto, até que vem alguém, Satanás em pessoa, ou alguém incentivar, olha para outra coisa, começa ali a contorcer a palavra de Deus. Deus não deixou você comer nenhuma das árvores do fruto? Não, podemos comer de todas, mesmo do conhecimento do bem e do mal. E a pessoa olha, fica olhando e toca naquilo que não é para tocar. E daqui a pouco está fazendo aquilo que não era para fazer. Está saindo fora. Fica com a palavra de Deus, que é bem melhor. Olha aqui, versículo 3: virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele o fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao seu redor. Tem gente que quer a bênção de Deus, gostaria até de se aproximar de Deus, mas o Senhor, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é um fogo consumidor, que consome tudo que não presta. Se você não prestar, se você não for uma pessoa cheia de Espírito, se você não for encontrar um verdadeiro adorador, que o adore em Espírito e em verdade, em Espírito que é o Espírito Santo, cheio do fruto, cheio dos dons, e em verdade, porque além de tudo você crê e você age, é a fé mais obra, porque a fé sem obras ela é morta. Se você conseguisse entrar na presença de Deus, você ia ser consumido, você ia ser fulminado por esse fogo consumidor. Não vai sobrar nada. Por isso que Deus não ouve, não responde ao pecador. Não é porque Deus é mau, porque Ele é muito amor. Porque Ele não pode mudar a própria natureza. A natureza de Deus é um fogo consumidor que consome tudo que não presta. Se o pecador conseguisse se aproximar de Deus, a única resposta que ele teria era ser fulminado. Então, às vezes, a pessoa prova mesmo o silêncio de Deus. Prova mesmo o silêncio de Deus para ela entender que, na verdade, ela está fazendo tudo errado. Porque se Deus ele respondesse ao pecador, o pecador ia se enganar. Que tudo que ele está fazendo, Deus aprova. Eu sou assim mesmo, do jeito que eu sou, Deus me usa. Mas ele usa até uma mula para falar com o Balaão. De vez em quando, mesmo do jeito que você é, Deus te usa. Mas será que você está aprovado? Usado não é aprovado. Não é. Sabe esperar o Senhor. Olha aqui, versículo 4. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Exatamente. Para julgar o povo. Porque os céus se unem à terra. Jesus ele fala, onde houver 2 ou 3 no nome dele, o que nós concordarmos acerca de algum assunto aqui na terra, será ligado lá no céu. Porque os céus se unem à terra. É isso que nós temos que desfrutar. Mas enquanto você fica olhando para o óleo natural, fica olhando para aquelas notícias malignas, né? Antigamente aquele jornal, o Notícias Populares, quem lembra? Quem lembra? Você passava na banca do jornal, você tinha que sair correndo. Você não podia. E geralmente o pessoal da banca do jornal gostava de colocar ele na frente dos outros. Porque os outros era tudo preto e branco, né? Uma noticiazinha, assim, um monte de letrinha para ler. E para você ver os jornais, os maiores, que era grossão, você tinha que chegar perto para enxergar o que estava escrito. Notícias populares, você passava de longe, você viu o vermelhão. As fotos ali, né? Que falavam que quem torcesse saía até sangue. Hoje não precisa. Hoje você abre lá o seu e-mail, você quer abrir o seu e-mail, mas antes de você se logar já tem uma notícia má lá. Você vai ligar a televisão, se você não vigiar, meu amigo, você vai colocar seu olho em coisa má. Você vai se contaminar com aquilo. Se você não for assíduo da presença de Deus,
aquele que habita no esconderijo, aquele que pede para estar na casa do Senhor todos os dias da vida, que eu quero contemplar a formosura do Senhor, eu não quero contemplar a formosura da criação, ainda que a criação seja bela, mas tem gente que não enxerga nem nada de belo, nem da criação. O mundo só tem desgraça, o mundo só tem o que não presta. Parece que eu sou uma pessoa que foi abandonada por Deus. Deus não tem essa, não fale dessa. Não pense que você foi abandonado por Deus, não. Muito pelo contrário, quem abandonou Deus foi você. Se você está provando do silêncio divino, se você está provando da falta de resposta de Deus, do socorro de Deus, na verdade não foi Deus que te abandonou. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eterno. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não vai passar. O Senhor ele não muda. Ele está no mesmo lugar. Onde que Deus está? No céu, aqui na terra, no meu coração, em todo lugar. Mas tem lugar que ele não pode agir. Muitos que não querem saber da palavra ficam perguntando. Quando acontece uma tragédia, quando acontece um acidente, quando acontece algo terrível, onde estava Deus que não viu? Como que Deus existe se deixou isso acontecer? Deus ele não criou robô, não. Ele fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para andar em comunhão com ele na palavra. Mas ele não fez robô, ele deu um livre-arbítrio. Mas a pessoa usa esse livre-arbítrio, em vez de viver na comunhão, para desfrutar na presença de Deus, ele usa o livre-arbítrio para pecar. Vai lá testar o que é errado, o pecado, o vício. Aquele que flerta com o pecado, com o vício, acaba sendo escravo do pecado. E ainda que a pessoa tenha provado do amor de Deus, viu que Deus é bom, já tem visto Deus na vida de alguém, já tem visto a transformação que Deus tem feito em algumas vidas, mas a pessoa não tem os bons olhos, não consegue enxergar. E fora a ingratidão. Meu amigo, se alguém já foi ingrato com você, não reclama. A maioria da humanidade é ingrata com o Criador. Confia em alguém que faz uma promessa para a pessoa que vai te ajudar, que vai te dar um emprego, vai te dar um melhor salário, vai dar isso aqui lá, mas não confia no Deus do céu. Não consegue confiar porque não quer saber. Não quer saber da diversão, quer saber da bagunça, quer saber disso e de reclamar. Não podemos. Olha aqui, versículo 5: congregais os meus santos. É o Senhor que ajunta os santos dele. É Ele que ajunta mesmo no mesmo lugar. O inimigo sabe que um põe 1000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, 5 põe todo o poder do inimigo para correr, destrói, acaba, inabilita todo o poder do inferno. Mas um puxa para cá, outro puxa para lá. Um semeia o contento entre os irmãos. Você compõe só nos mãos em união. Que nós ligamos aqui na terra será ligado no céu, a concordância. Até o casado, na presença de Deus, andando na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, na mesma palavra. O que aquele casal não vai poder fazer? Ainda está para se ver o que Deus ele vai fazer na vida de uma pessoa, de um casal, daqueles que se rendem ao Todo-Poderoso totalmente. Mas a pessoa só é parcial, sempre está mais cansado, sempre tem alguma coisa mais importante para fazer. Não precisa, já conhece nada. Missionário aí, vai fazer o mês que vem aí 66 anos que está na presença de Deus. Óbvio, Deus só prega o evangelho. Quem fala dele, fala mal dele, é que nunca caminha. Vai criar galinha com ele. Vai ver se acompanha ele. Pode com 72 ele vai fazer, se não me engano. 71, 73. Certeza? Tá bom, legal. 73 anos. Vai lá, acompanha ele. Vai lá caminhar, e caminha também, não é só não. E é palavra, só fala da palavra de Deus, ele passa por você, amigo. Fala da palavra. É uma palavra aqui, ou Deus me deu um louvor,
pregou, e tem lá a mensagem, e faz as publicações, escreve um livro, e a pessoa fala do que não sabe. Você quer falar com alguém, acompanha a pessoa um mês. Acompanha. Manda acampamento, coloca uma vigia, e depois você começa a falar. Depois vai falar de Jesus, vão falar de nós. Fala mesmo, a pessoa fala. Mas o problema é que a pessoa fala porque não sabe, e tem pessoa que não sabe e acredita. Em vez de apegar, está tentando separar os irmãos. Mas quem agrega o Senhor, amém, irmãos? Quem congrega os seus santos, porque sem santidade, sem santificação, sem a separação do mundo, sem a renúncia dos prazeres do mundo, irmão, você não vai ver a glória de Deus. Não vai. Não vai. Sede santo que o Senhor é, porque sem santidade ou santificação, ninguém verá a glória. Não vai ver. Seu olho vai continuar achando que só tem crise, fica com medo de tudo, fica com medo de sair de dia, de noite, de madrugada. Tiver que sair, irmão. Na presença de Deus você vai seguro e volta seguro. Você vai estar completamente invisível para o poder do maligno. Olha aqui. Congregai os seus santos, os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Sacrifício aqui não é um sacrifício humano, que Deus ele não tem prazer no sacrifício, mas que a pessoa obedeça, exatamente. O sacrifício aqui é obediência, é renúncia daquilo que ele já condena. Aí a pessoa acha, mas o Deus demora. Porque o ser humano é muito imediatista. Por quê? Porque foi criado assim. Tem criança que não foi ensinada a ter o não. E quando precisa dar o não, faz aquele escarcel, faz aquele show. Faz aquele show. Faz até a família passar vergonha, às vezes coisa que não precisa, mas não foi ensinado. Saiba esperar o Senhor, que o melhor Ele já está preparando para nós. Aqui muito conhecido, você está em Salmo, passa Provérbios, Eclesiastes, vai lá no capítulo 3, muito conhecido. Muito pertinho. Tem como errar. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 3, muito conhecido. Muito. Amém? Graças a Deus, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo da onde? Do céu. Quer dizer, aqui na terra. Tudo tem um propósito. E o tempo. Não pense não. Você vai plantar hoje, amanhã já vai estar dando fruto. Não adianta. Até para você fazer um pão, né? Você fazer um pão, tem um tempo da fermentação. Mas não é você colocar mais fermento para ser mais rápido. Tem uma receita. Há um tempo determinado para tudo. Olha aí. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que plantou. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Exatamente. Matar o que? Matar a velha criatura. Matar o velho homem, para você ser curado. É tempo de você arrancar aquilo que não vem de Deus. Há tempo de você derrubar a mesma velha criatura para você ser edificado no Senhor. Aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Amém, irmãos? Olha mais aqui. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Não pode ficar nessa melancolia, nessa tristeza, não. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Chorar de alegria, de vez em quando vem uma dor, mas aquela revolta tem que ser momentânea. E contra o inimigo, Satanás, o diabo, e não contra o pecador. Aí a pessoa recorda a consciência, porque senão ela vai ser ali levada por um ódio, um rancor, uma melancolia, uma
fulano fez aquilo comigo, e agora aqui estão sozinhos, que ele tivesse aqui para eu matar ele. Tem gente assim. Se a pessoa tivesse, a pessoa ia querer matar. Irmãos, você é você mesmo. É renunciar ao seu próprio eu. Continuando em nome do Senhor Jesus, há tempo de prantear e tempo de saltar. Tem hora que você vai chorar mesmo. Prantear aqui é aquele choro mesmo, não é aquela lagriminha de crocodilo. É hora que você, meu Deus, mas pelo quê? Pela salvação da humanidade. Quando você tem salvo, se você tem chorado pelos perdidos, será que a perdição dos perdidos te incomoda? Se não tem te incomodado, ainda não aconteceu nada. É só mais uma. E talvez tenha mudado de religião. Estava lá numa igreja de idolatria, a imagens, onde o batismo era por aspersão, e veio para uma igreja que não tem idolatria demais, mas idolatra homens, comedores de arroz e feijão, adora a criação, fica contemplando aquela árvore bonita que Deus fez, fica contemplando aquele louvor. Não, somente ao Senhor seu Deus adorar, e somente a Ele você prestará culto. Mas tem gente que presta culto na criação. Saiu de lá e veio para cá com as mesmas condutas, só mudou de religião. Até teve o batismo por imersão, mas o batismo mesmo é do Espírito Santo, que Deus olha para você e te abençoa em nome do Senhor Jesus. Ele fala assim: filho, aqui está se preparando para me servir. Mas como que você vai estar preparado para servir se você não se esvazia, você não renuncia, você não deixa, não mata a sua velha criatura, está sempre alimentando? Lembre-se, quando nós aceitamos Jesus, nós confessando publicamente através do batismo nas águas, e no batismo nas águas é sepultada a velha criatura, e sepultado, mas a velha criatura está viva ou está morta? Hein, irmãos? Continua viva, irmão. A criatura que você alimentar, ela que vai estar forte na sua vida. Se você alimentar a nova criatura na presença de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é seu Filho de Deus. Amém, irmão? Agora, se você alimentar a sua carne, daqui a pouco você está voltando a fazer as mesmas coisas, passando em coisas piores, que é tudo que o inimigo ele quer te enganar. Tudo. E aí o sacrifício de Jesus foi em vão. Você até chora, quer carregar uma cruz, vai na época da Semana Santa. Mas isso é todo dia, igual Natal. Natal é todo dia a oportunidade de Jesus nascer na sua vida. Em primeiro lugar, que não foi no 5 de dezembro que ele, nem perto disso que ele nasceu. Ele nasceu perto do Pessá, lá para a época de março, abril. Mas se alguém quer comemorar dia 25, se você é de Deus, é todo dia. Porque se você não deixar Jesus nascer todo dia na sua vida, não é dia 25 de dezembro que ele vai nascer. É todo dia. E falar nisso, Feliz Natal, irmãos. Amém? Fala para o irmão, Feliz Natal. É todo dia, meu amigo. Se Jesus é a oportunidade, mas da mesma maneira que o Herodes ele não queria deixar o menino Jesus nascer, hoje o Satanás ele não quer deixar o inimigo não quer deixar Jesus nascer no seu coração. Ele quer que você acorde e fique lá, olhando com os maus olhos, que parece que você foi abandonado por Deus, que Deus ele não vai com a sua cara, que Deus ele que colocou essa doença na sua vida, ele que colocou aquela coisa mal. Deus não tem nada a ver com o mal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo? O resto não tem nada a ver, é você que tem renunciado. Deus não abandona ninguém, você que abandonou Deus. Olha mais aqui, irmãos, versículo 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de cozinhar, e tempo de estar calado e tempo de falar. Deus ele vai dar o tempo certinho para todo o propósito aqui na terra, acerca de que você deve fazer. Uma hora você vai ter que ser como uma ovelha muda, só ouvindo.
O céu tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, irmão? Tá bom. Mas tem, quando for falar, é no Espírito Santo para edificar aquela vida. Pede palavra para o Senhor para que não seja sua palavra. Continuando, em nome do Senhor Jesus, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Exatamente. Amar é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Esse aborrecer não é você aborrecer de propósito, mas de vez em quando, dirigido por Deus, você vai ter que falar uma verdade. Doa quem doer, sem medida, mas pelo Espírito. Pelo Espírito. Porque nós estamos vendo esse tempo de guerra, tempo de paz, está tudo aqui. Em tempo de paz, os filhos enterram seus pais, os netos enterram seus avós, os bisnetos enterram seus bisavós, puderam conhecê-los, viver com eles algum tempo, criar os seus filhos e aleluia. Mas em tempo de guerra, os pais têm que criar seus filhos para a guerra, e os pais enterram seus filhos, avós enterram netos, bisavós enterram seus bisnetos. Nós vemos por aí que em muitos lugares não tem uma guerra formal mesmo, onde uma nação vai contra outra nação, às vezes por causa de besteira, que muitas guerras foram vistas por aí. Mas tem muito pai enterrando filho, avô enterrando neto, bisavô enterrando bisneto, sem saber por quê. É Ele, é Deus que vai confortar o seu coração. É Ele. Mas olhando para Ele, sabendo que aqueles que já partiram estão lá no juízo, já estão com o Senhor. E nós temos que preparar lugar para nós, olhando para o Senhor. Olha aqui o versículo 9. Que vantagem tem um trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com ele os afligir. Exatamente. Afligir nós vamos estudar a partir dessa quarta-feira aqui, perdão, da sexta-feira, quarta-feira é outro. Sexta-feira é essa aliança. Deus ele fez uma aliança com o ser humano, que o ser humano não era nem para trabalhar. Ó, era só ficar tranquilo lá no Éden, cuidando lá no paraíso, de boa. Mas o ser humano usou aquilo para quebrar a aliança. Irmão, não era nem para a gente estar usando roupa. A terra tem uma temperatura, amém, tranquila o tempo todo. Não ia ter maldade, não ia ter frio, não ia ter calor demais. Mas o ser humano pecou, e o salário do pecado é a morte. Depois tentou se esconder de Deus. Aí teve o primeiro sacrifício. Deus ele fez, o ser humano tentou lá, o Adão tentou pegar uma folha lá da figueira lá, mas a folha de figueira rapidinho ela fica seca. Não sei se você já viu uma folha de figueira, ela fica seca e ela quase derrete depois de um tempinho. E todo tempo ele fica tocando aquilo. Mas Deus ele fez uma túnica de pele para o Adão. E para fazer uma túnica de pele, dá para tirar a pele do animal sem matar ele? Dá, irmão? Foi feito o primeiro sacrifício por causa do pecado do homem, representando o sangue do Senhor. Para cobrir o homem tem que ter sangue. Mas Jesus ele não veio cobrir o nosso pecado, ele veio tirar o pecado do mundo, amém, irmão? Exatamente. Mas a partir de então você vai ver lá que do suor o homem ia ter que trabalhar. Espinhos e carnos e dor. Se você já sentiu uma dor porque você trabalhou, é por conta do pecado. Mas agora Deus que tem dor, está vivo aí. Tem uns que gostariam de estar trabalhando, até sentindo dor de dor, mas está acontecendo uma coisa que a pessoa não pode nem trabalhar, não pode nem produzir. O ser humano é para ser produtivo, porque aquele que trabalha ele honra o Senhor. E as mulheres, que agora, a partir de então, elas terão uma gravidez com dor. Com dor. Vê lá. Não sei se você já teve a oportunidade, se você quiser, não é muito bonito não. Mas vai lá ver como que nasce a girafa, como que nasce lá o bezerrinho, como que nasce lá o potrinho lá, né?
lá, é alguém que já nasce lá com quase, sei lá quantas centenas de quilos que nasce, e já nasce pulando, irmão. Já nasce ali, ó, e vê lá se é a égua, a vaquinha, a girafinha, se ela fala, fica lá gritando, vê se ela fica lá gritando, precisa de uma anestesia, parece uma cesariana. Mas é o salário do pecado. A nova aliança, ela foi refeita, mas a nova aliança, ela tem um preço, o preço foi esse, é trabalho e dor. Ser humano, olha lá, nasce a criança, tem que ficar carregando ainda, 1 ano, tem mãe que carrega filho 3 anos, 5 anos, com 10 anos está com o filho no colo, continua dando chupetinha com 15 anos, vai virar o quê? Não ensina! Não ensina, o cara qualquer coisa, já pega o bebezinho. Mas o bebezinho está com 3 anos, 4 anos, tem que deixar andar. Mas até 1 ano, criança não anda mesmo, não, perto de 1 ano que a criança vai andar, começar a andar. E a dependência, tem uns que ficam dependentes, chega com 30, com 40 vezes, está lá na dependência ainda, vê lá. Os bichinhos daqui a pouco já estão se virando para comer, estão por aí, e pronto. O salário do pecado é a morte. Deus é um Deus de aliança, Ele refez a aliança, mas esse preço de ser refeita a aliança, o ser humano paga. Nós que pagamos. Exatamente. Versículo 11. Tudo fez formoso o seu tempo, amém? Não reclama não. É tudo formoso, é que você não está conseguindo chegar ainda. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem natural não vai conseguir perceber. Já está tudo lá dentro. Deus ele já deu a medida de fé para cada pessoa. Está na palavra. Mas aquela fé precisa ser despertada na palavra. Na palavra, através da oração, da intercessão, da súplica, da ação de graça, para você não enxergar como o homem enxerga. Jesus ele falou: quando vós não me visitastes, né? Aí eles perguntaram: mas como nós não te visitamos, Senhor? Quando você não visitou um desses que estava na prisão, que estava enfermo, que estava no hospital. Jesus ele se colocou no lugar daquela pessoa que estava enferma, que estava numa prisão, que estava no hospital, que está lá. Aquela pessoa é uma pessoa má, um criminoso, mas Jesus está lá dentro precisando ser despertado. Se você olhar com os bons olhos, orar, buscar, interceder, dar a palavra, olhar para Deus mesmo, pedir para Deus: Deus, coloca alguém lá para plantar, outro para regar, e que o Senhor dê o crescimento. Mas você não consegue chegar enquanto você tiver aí dentro algo que você deixou lá da antiga criatura. Mas enquanto você tem um parente que é muito apegado a você, e é muito poderoso, muito rico, um dos homens mais poderosos da terra, ele poderia te ajudar? Hein? Ele ainda gosta de você. Ele pode te ajudar ou não pode? Pode ou não pode? Bom dia, povo, vocês estão aqui, eu sei que vocês estão com a máscara. Pode ou não pode? Ele gosta de você. Tem muito poder. Ele vai te ajudar. Mas tem gente que está nessa muleta. E os Isaías estavam nessa muleta. Mas quando algo aconteceu na vida dele, tudo mudou. Pega a sua Bíblia, vai um pouquinho lá para ver se está em Eclesiastes, faz as cantares, aí já vem Isaías. Não tem muito o que perder. Ó, é pouquinho aí. Lá no capítulo 6. Pertinho. Isaías é considerado o príncipe dos profetas, e agora você vai entender por quê. Além de ser o profeta messiânico, que recebeu mais revelações sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se cumpriram plenamente.
Versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Amém? Vou dar uma parada. Quem era Uzias? Uzias era primo de Isaías. Primeiro ele foi sobrinho do rei, e agora ele era primo do rei. Aqui estava sendo uma muleta. Aquela amizade está sendo uma muleta na sua vida, está te prejudicando, você não percebeu. Ah, pastor, eu tenho que abandonar meus amigos? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que abandonar meus parentes que não são de Deus? Não, muito pelo contrário. Mas você tem que se preparar para esse encontro, para levar a palavra de Deus, para fazer a diferença entre aquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve. O Isaías, homem de Deus, ele sabia, se você for ler o 5º capítulo, ele sabia que Deus tinha um chamado para ele, mas enquanto isso aqui não aconteceu, enquanto esse velho homem, né, essa velha criatura, essa coisa que não morreu na vida dele, ele não viu o Senhor, como muitos não estão enxergando Deus, só enxerga desgraça, só enxerga crise, só enxerga prejuízo, só enxerga o que não presta, só enxerga ladrão, traficante, só tem bandido, só tem não sei o quê, só tem bandidagem, só tem corrupção. Não é o seu olho. O Isaías até então ele não tinha visto Deus, irmão. E quantas pessoas estão há quanto tempo na casa de Deus, irmão, e não viram Deus ainda? No contemplar a formosura, é isso que estão aprendendo muito, no contemplar a formosura do Senhor, porque fica com o olhar humano, fica olhando só para o natural. É igual aquela pessoa que se olha no espelho, vira as costas e já esqueceu. Meu Deus, como que eu estava ali mesmo? Será que meu cabelo estava para cima ou estava para baixo? Tem gente que fica assim, irmão. Tem que morrer o velho homem, algo mesmo da sua carne, do seu natural, que está sendo um amuleto. Quantas amizades, né, nós tínhamos, né, mas aquele apego, aquela amizade, talvez está te prejudicando. Você tem que se encher da presença de Deus para depois voltar. Não adianta você continuar no mesmo ambiente. Você se converteu, você ficava no boteco, não é? Mas aí você já pegou com Deus, já foi batizado ali nas águas, não sei o que lá, e todas as finais de semana está lá no boteco de novo com seus amigos. Ó, eles beberam as bebidas com álcool e você beberam as bebidas sem álcool. Daqui a pouco, meu, se você não se encher da presença de Deus, você já está fazendo de novo. Nós somos fruto do meio. Você não renunciar, daqui a pouco você vai estar fazendo de novo, e coisa pior. Às vezes tem que tem uma separação, igual 59, aqui nos Isaías 59 diz, tem uma separação entre Deus e o pecador. Às vezes você tem que ficar um pouquinho distante, ficar vendo de longe, para você enxergar melhor, para você orar para aquela pessoa, quando se aproximar, porque Deus é bom, mostrar a diferença. O Isaías não tinha enxergado a Deus ainda, não tinha contemplado a formosura do Senhor ainda. E mais, olha aqui, ó. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Exatamente. Irmãos, não é só ver, contemplar a formosura do Senhor. Quem crê no céu, sonha com o céu. O salvo, ele sonha com o céu. Se um dia você puder conhecer o Havaí, que você teve um sonho de conhecer o Havaí, né? Eu era surfista. Surfista que não queria conhecer o Havaí. Né? Oh, meu Deus. Já era. Se um dia Deus permitir que eu vá lá pregar e pegue uma onda lá, glória a Deus, senão. Deus que sabe. Ah, pastor, e Israel? Israel? Hã? Vamos lá, a cidade santa, por onde andou nosso Senhor. Eu quero conhecer a nossa Jerusalém celestial, amém, irmão? Que era essa visão que já estava tendo aqui, porque o velho homem morreu. Se um dia Deus me permitir conhecer lá, glória a Deus. Mas se você for olhar à luz da palavra,
O povo que foi herdar mesmo a herança do Senhor, a nova aliança do Senhor, irmão, não é o Israel, é o judeu. Que é diferente, tem que ter a Bíblia. Judeu, é Israel. Israel ficou lá, a religiosidade, ficou lá, virou terrível. A capital era Samaria. Hoje pode ter sido a capital, pode ter voltado para Jerusalém, né? Mas não é física, é espiritual. É espiritual. Aquele reino do norte lá não serve para você não. E nem o reino do sul do que anda errado. É Jesus. É Jesus. Ele teve uma visão do céu. Quem crê no céu, quem vai para o céu, sonha no céu. Você já sonhou no céu? Fala para você mesmo. Você já sonhou com o céu? Você sonha na próxima férias. O que eu vou fazer nas próximas férias? E a junta dinheiro. E se programa. E quantas pessoas se programaram esse ano aí? Mudou tudo. Né? Tem gente que ficou frustrado com isso. Tem gente que não conseguiu fazer aquela festa de milhões no casamento. Mas tem que casar, meu irmão. Tem gente que adiou o casamento e continua vivendo no pecado. Porque era festa, não era para contemplar a formosura do Senhor, não era para colocar a casa em ordem. Porque já estava, na verdade, tentando mesmo, sei lá, justificar o pecado. Tem gente que casa para isso. Não é para colocar a casa em ordem, para adorar a Deus, para fazer algo mesmo, renunciando o pecado, não. É para justificar, porque já está no pecado, estão com casado, sabe? Não está aguentando. Tem que aguentar, meu amigo. No Senhor você consegue. Sem Ele, nada poderes fazer. Então, eu vou falar para o irmão, estou lhe entendendo, meu irmão. Para de tentar ser o Senhor, vai cair. Isaías finalmente viu. E o que ele viu vai fazer ele, além de chegar e falar como do céu. Olha aqui, versículo 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Irmãos, serafim é anjo, anjo é mensageiro de Deus. E cada um de nós tem que ser esse mensageiro de Deus aqui. Para você não ficar se contemplando, sabe? Aquele negócio de vaidade. Os anjos tinham 6 asas, 2 para cobrir o rosto, para você, sabe, não ser fulminado com a glória de Deus. E para você não ficar se contemplando também. Amém? Amém ou não amém? Amém. E com 2. O 2 cobria o pé. Para que a pessoa verdadeiramente não fique ali, deixando mesmo que algumas imperfeições dela acham que ela não é querida por Deus. Deus, ele não trabalha com os perfeitos, ele trabalha com os sinceros. Mas a perfeição de Deus não dá porque não tem defeito, mas é porque não tem cópia. Então cada um é especial do jeito que Deus te fez, amém? Cada um é diferente. Seu DNA é diferente, talvez tenha algumas coisas especiais na sua vida que vai fazer você continuar na presença de Deus. E as asas a voar é para você obedecer o mais rápido que você puder. Para você não deixar para amanhã o que Deus já te ordenou fazer hoje. Você já ouviu a voz de Deus, não obedeceu, por quê? Porque está faltando essa asa para você voar rápido. E mais, versículo 3. Perdão, ainda estou no isso, velho. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Povo de Deus, o mensageiro de Deus fala que Santo, Santo, Santo é o Senhor. Enxerga. Os anjos lá do céu enxergaram aqui que a terra está cheia de desgraça, né? Cheia de crise, cheia de coronavírus, cheia de crime, cheia de doença.
Leia de novo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém, irmão? A terra está cheia da glória de Deus. Mas enquanto você não for aquele assíduo, aquele que pede o Senhor para estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, aquele que vai contemplar a formosura do Senhor, mas não da criação, mas do Criador, você não vai enxergar que a terra na verdade está cheia da glória de Deus. Amém, irmão? A terra não está cheia de desgraça, a terra está cheia da glória de Deus. É isso. Você só não está enxergando porque você não está com o olho humano. Você está com o olho natural, está olhando para a criação e não para o Criador. Sai dessa, para que você possa se aproximar cada vez mais do Todo-Poderoso e estar atento ao chamado dele quando ele te chamar. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. E os umbrares das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Somos nós, irmão. Às vezes nós falamos o que não devíamos. Nós somos pessoas de lábios impuros que habitam um povo, comendo um povo de impuros lábios, que é pior ainda. Mas nós temos que ver o Senhor, hein? Ele viu. Ai de mim, que vou perecer. O ser humano foi feito para ver a glória de Deus. Mas no Espírito você vai ver que a terra está cheia da glória de Deus. Você vai ver o bem de Deus. Mas não vai ficar aqui contemplando a criação, mas sim o Criador que está por trás de todas as coisas. Amém, irmão? Olha aí, continuando em nome do Senhor Jesus. Continuando em nome do Senhor Jesus. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Aleluia. Mesmo nós sermos humanos, imperfeitos, se você obedecer a palavra, você vai ser amigo de alguém que quer Deus. Você vai contemplar a formosura dele. Você vai ver o Senhor. E você vai perceber que, mesmo você sendo falho, ali mesmo é o Senhor que te resgata, te convence do pecado para você não pecar, da justiça para você não tentar fazer justiça com a própria mão, e do juízo que um dia todos nós compareceremos diante da presença do Todo-Poderoso. Amém? Amém. É dele. Olha que mais. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Esse fogo consumidor consome tudo que não presta. Essa brasa viva tem que vir sobre as nossas vidas, para a gente parar de falar o que não vem de Deus, para a gente parar de falar o que não edifica. A má notícia pode até chegar, mas ela vai parar em nós. Parar com a fofocaiada, parar com o pessimismo. Seus olhos têm que enxergar, contemplar a formosura do Senhor, a nossa mensagem de hoje. E para isso, às vezes nós precisamos ser queimados. A nossa carne tem que ser feita churrasquinho mesmo, do seu natural, naquilo que te dá prazer, naquilo que te dá alegria, que você trabalha, que você busca. É no Senhor, o tempo do Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E continuando aí, e mais, versículo 8: depois disso ouvi a voz do Senhor. Está vendo? Tem gente que não ouve a voz de Deus. Enquanto você não tomar a decisão de renunciar, tirar o pecado, ser purificado, fazer churrasquinho do seu natural, porque o seu natural, a sua carne é tendenciosa ao pecado, o pecado da morte. Não fica no natural não, renuncia a tudo. Aí você vai ver a
Deus. Olha aí. Depois de se ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você está aí, irmão. Os olhos do Senhor estão para o próximo da terra. Aqueles que adoram em espírito e verdade, não para encher a igreja, mas para crer e praticar, para ser cheio do fruto e ser cheio da obra de Deus. Da mesma maneira que ele estava aqui, ele ouviu o Senhor está falando com você. Quem que eu vou enviar? Tem missão, irmão, que não é para mim, não, é para você. Deus tem uma missão para cada pessoa, não é só ficar aqui sentadinho de vez em quando assistindo um cultinho, não. Habitar na casa do Senhor todos os dias não é isso. É você, o que você aprendeu, você pratica, você ensina. Tem gente que pega uma missão que não é dela e quer fazer. Nem ouviu a voz de Deus. E o outro quer fazer o que Deus não mandou. Tem que ficar atento. Isaías começou a estar atento aqui quando aquele velho homem morreu na vida dele. E aí sim, ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Aí aquele que for de Deus, aquele que pede para habitar na casa do Senhor todo dia, mas não ficar habitando na casa do Senhor sem função. Ele quer contemplar a formosura do Senhor mesmo, porque vai ser usado por Deus para curar um enfermo, para expulsar um demônio, para levar uma palavra, para dar uma boa notícia para a pessoa, para resgatar as almas que estão perdidas aí fora. A quem enviarei? O Senhor está falando conosco hoje. Quem eu enviarei? Olha aí, continuando, em nome do Senhor Jesus. E a quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Esses somos nós. Você ouviu a voz de Deus? Está esperando o que para obedecer? Não ouviu? Talvez você não ouviu porque você ainda não está vendo a glória. Porque você ainda não está contemplando a formosura do Senhor, porque você não decidiu que uma coisa você tem que pedir para o Senhor e tem que ir buscar. Que você tem que morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Que você tem tido outras pessoas te iluminando, não só a palavra de Deus. Que você tem buscado salvação em outras coisas. Que tem pedido, buscado força em outras coisas. O Senhor tem que ser a força da sua vida. Quando o Senhor é a força da sua vida, todo o poder do maligno é inabilitado. Amém? Amém. E ali, imagina, a congregação dos santos, dos justos, dos poderosos. Você vai fazer parte da congregação dos poderosos. Vai colocar para comer pelo inimigo, vai orar na mesma fé, no amor, pelo Espírito, mesma palavra. Vai tomar posse da bênção da vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, essa palavra. Essa é a palavra para a vida de vocês. Amém. Irmãos, não é visitar. Não é você ser um turista. Turismo, quando você puder, você vai lá na Havaí. Não. Quem sabe? Pegar uma pranchona lá e... Isso é coisa lá do velho dele. Um novo aqui quer saber de estar aqui todo dia em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, eu fico triste que eu não consigo vir. Que não consigo ir. Fazer alguma coisa técnica, fazer outras coisas. Vontade de estar na casa de Deus. Está mais tempo, tem mais cultos para fazer, mais pessoas para ministrar. E esse tem que ser a sua vontade também, em nome do Senhor Jesus. Para você contemplar a formosura do Senhor. Mas enquanto o velho homem não morrer, você não vai enxergar o evangelho. Você não vai enxergar que a terra não está cheia de desgraça, mas está cheia da glória de Deus. Olha, não vai. Não vai, você vai ficar aí, poxa, vem não sei quem lá no céu, onde? Um comentário aqui no Brasil. Ontem foi sobre isso. Sobre lá a eleição norte-americana. Temos que olhar, quem ganhou é a nossa nação, irmão. É uma autoridade. Não é a autoridade da nossa nação, mas tem tudo a ver, as nações tem as Nações Unidas, né? Orarmos, em nome do Senhor Jesus, merece consideração. Aquele que ganhar, e a semana que vem tem um pleito aqui no Brasil, né? Esse horário aqui, o povo já vai estar votando. Aqui uma semana, glória a Deus. Em quem você vai votar, hein? Depois não vai reclamar.
Não sei se eu vou votar, não. Está amarrado. O povo de Deus participa. Ainda que aquele que você votar com convicção tenha a mínima chance de ganhar, mas é seu irmão, Cristo, uma pessoa que tem o mesmo cuidado pela família que você tem, ótimo, vai lá votar, irmão. Não deixa de ir, não. A diferença vai ser essa, você ir. Você ir, depois ficar reclamando, porque é uma coisa que a pessoa não entende, né? A política não pode entrar na igreja, está amarrada em nome do Senhor Jesus. Mas o poder de Deus, a unção de Deus, a igreja tem que estar lá, irmão, para que as coisas não desandem. Porque se não tivesse ninguém lá, já tinha desandado, ó. Para de ficar reclamar e não faz nada. O que tem a ver? O servo de Deus ir para lá, se Deus está mandando, é para purificar. É igual quem reclama de pagar imposto. Pastor, não é muito imposto, é muito caro imposto, e não sei o que lá. Irmão, se consegue se fazer alguma coisa de bom aí fora, se o governo faz alguma coisa de boa, é porque tem dinheiro santo lá. Porque o dinheiro santo não ia poder ser usado para coisa errada. Agora imagina se todos fossem dizimistas e ofertantes, e tudo que se pagar de imposto fosse santo. Eu queria ver o inimigo conseguir tocar. Eu queria ver quem ia conseguir se corromper, receber uma propina, uma corrupção. Não ia conseguir, irmão. Por isso Jesus ele falou: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quem dá a Deus o que é de Deus, até o que for para César vai ser usado para o bem. Vai ser usado mesmo para ajudar a população naquilo que eles precisam, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos preparar para a ceia. O sacrifício não foi em vão. Aqui em Isaías, lá no 53, você tem hoje. 53, tem conselho. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz e de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Exatamente aconteceu quando Jesus veio, não tinha beleza humana nenhuma. Como muitos nós. E se você ficar olhando mesmo pelo olho natural, você também não vai desejar estar em Cristo, não. Vai parecer que vai dar trabalho, vai parecer que é difícil, que nada. O mais pesado ele já levou. Amém, irmãos? Mas quem deu crédito à pregação? Só aquele que crê. A fé pelo ouvido e pela palavra de Deus é de fé e vem glória em glória. A pessoa já quer a bênção na hora, prontinha. Hoje eu decidi, eu vou. Presentinho tem que dar lá. Se não tiver, não volto mais. Não, é no tempo do Senhor. De fé, a fé vem pelo ouvido. Você vai ouvindo a palavra de Deus dentro da pregação. E aí Deus ele vai te capacitando, ele vai te preparando. O poder de Deus vai entrando na sua vida, Jesus vai entrando e o mal vai saindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas quem deu crédito à pregação? A pessoa fica olhando só pelo natural, que às vezes a igreja tem uma porta de ferro. Mas a igreja não tem porta de ferro. Igreja é 2 pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus. Estou ali no meio da rua, ali, eu dou a mão para o irmão lá, orar em mesmo a fé, meu irmão do Espírito, ali vai formar a igreja do Senhor. Daquele que fala que não é. Não é a porta da igreja, não é a placa da igreja, não. É a comunhão do povo. É a comunhão do povo na mesma fé, no mesmo nome do Espírito. E mais, olha aqui, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E muitos ainda passaram todo esse tempo, até quer carregar um crucifixo, quer ter uma imagem lá do Cristo morto, um Cristo lá com a coroa de espinho, cheio de sangue, mas desprezou a palavra, que é o mais importante, não deu crédito nenhum a ele, ao que ele fez lá na cruz. E o que ele fez lá? Olha o que ele fez no versículo 4. Verdadeiramente ele é quem? Jesus. Tomou sobre si as nossas e as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus e ferido,
e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? A ceia representa isso. Esse sangue que ele derramou por amor, cada ferida, quando a pessoa se fere, sai sangue. Sai ou não sai? Sai. Ele foi muito ferido. Diz lá que ele foi condenado a tomar 40 chicotadas menos uma, só que o chicote tinha 25 pontas. 39 vezes 25 dá 975 chicotadas. E não era só o corinho aqui não, viu? Tem gente que toma uma cintada de um cinto de plástico aí, já chora que fica gritando, misericórdia. Jesus ele tomou 975 chicotadas, e cada ponta ainda tinha um pedaço de ferro, um pedaço de osso, um pedaço de madeira, cortando a pele dele. Mas cada chicotada daquela que cortava, ali estava sendo colocado o meu pecado, o seu pecado. E aquele sangue derramado ali estava ali lavando os pecados. Ali estava sendo colocada a nossa dor, nossa enfermidade, nossas transgressões, tudo que não presta estava sendo colocado ali. E é o que nós celebramos na Santa Ceia, que aquele sacrifício não foi em vão. O bom consagrado, esse corpo sendo cortado de dor, sendo arrebentado, depois foi pendurado, está vendo um preguinho aqui, é pequeno. O prego era muito maior que esse. Essa semana aqui, na terça-feira, estava fazendo uma obra lá em casa. O cara é tão fazedor de obra que vai fazer obra de chinelo. Aí eu gosto de pau para cá. Daqui a pouco eu pisei num pau com prego. O prego não era muito grande, não era desse tamanho. Mas ele varrou o chinelo e entrou no meu pé. E na hora, meu Deus, parecia que eu nem parei nem para limpar. Deus está presente, sabe que eu estou falando a verdade. Continuei fazendo, não limpei minha mão, não limpei, estava lá, limpando as coisas em casa lá, e fui fazer, daqui a pouco não estava nem sentindo mais. Depois que eu fui ver o fundo que fez no chinelo no meu pé, aí à noite eu lavei lá com sabão, esqueci, mas na quarta-feira eu cheguei aqui e não estava nem sentindo mais. E glória a Deus, fui ainda daqui, mas irmão era assim, irmão. Aí eu falei, mas na hora que foi uma dor tão grande. Mas na hora eu pensei, meu Deus, imagina o que Jesus ele sofreu por mim. Não vai vir jamais. Porque ele sofreu o prego. Imagina tudo aquelas 975 chicotadas. Tem gente que fala que talvez foram mais. Que tinha chicote romano que era de 25 a 30 tiras. Que tinha em cada chicote. É muita maldade. É muita maldade. E nunca fez nada para ninguém. Mas ali ele estava assumindo o meu pecado, o seu pecado. Derramando aquele sangue por amor. E aquele sacrifício não foi em vão. Vamos preparar para participar em nome de Jesus. Vamos para o pé. Vamos ter aquela oração que é personalíssima. Ele tomou o seu pecado. Se arrependa do seu pecado. E não carrega o pecado de ninguém. É perdoando se é. É muita maldade. Jesus carregou o seu pecado. Para você ficar carregando o pecado dos outros, ficar pensando, não, por que fulano fez aquilo? É ele Deus. Abre o coração e libera o perdão também em nome de Jesus, porque é perdoando se é. Jesus ele nos ensinou a orar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que não tem ofendido. Mas se você não perdoar aquele que te tem ofendido, você também não foi perdoado. Senão você vai carregar o seu peso e o peso do outro. Não faz essa maldade com Jesus. Essa maldade é com Jesus, porque ele levou o seu pecado e você quer ficar carregando o pecado do outro. Amém, irmão? Você, primeiro você, coloca a sua casa em ordem, eu sou ministro do Evangelho, tem que receber o ministério. Primeiro tu e depois a sua casa. Depois você ora pelo seu querido familiar. Primeiro você, agora, em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Meu Deus e Pai, é verdade. Em nome do Senhor Jesus, venha envolvido pelo povo da tua presença, é diante da tua glória. Ô Senhor Jesus, nós vimos a glória do Pai hoje, meu Pai, na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção passar sobre cada vida.
É o seu fogo santo desde a cabeça até as plantas dos pés, convencendo do pecado. Para essa pessoa não pecar mais. E se ela pecou, ela se arrepender. Ou porque é perdoando que ser perdoado, meu Pai, ela também perdoa. Se alguém ofendeu, se alguém fez o mal, se alguém fez alguma iniquidade contra essa vida, Pai. Oh, Senhor Jesus, vem com o teu poder passar, meu Pai. Oh, vem o teu fogo, meu Pai, sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Isso, deixa esse pecado, deixa esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, expurga-nos aquele pecado, até que nos são ocultos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Ah, o teu fogo, meu Pai, que consome tudo que não presta. Faça churrasquinho na nossa carne nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, na tua autoridade, no teu poder. Oh, Senhor Jesus, visita corpo, alma, espírito, mente e coração, nos purificando completamente, meu Pai, de toda maldade, de toda a intenção maligna, meu Pai, de tudo que nós fizemos consciente e inconscientemente, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda nessa hora. Isso, fala com Deus, fala tudo para o seu Pai, não deixa nada de fora não, aproveita essa hora, não confessa 80, 90, 99%, não, fala 100%, fala tudo para Ele. Não adianta o que não aparecer aqui, não aparecer lá no juízo, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, aquele desapego às suas forças, oh Senhor Jesus, meu, as brincadeiras que a pessoa fez que não deveria fazer, o pensamento que o inimigo colocou nessa vida, toda injustiça que a pessoa praticou, a iniquidade, oh Senhor Jesus, a ingratidão, que a pessoa foi ingrato até com Deus. Imagina com um ser humano que você foi ingrato com alguém, pede perdão para Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele se acerta diante do Todo-Poderoso. Levanta a sua mão direita e repita comigo: meu Deus, eu de coração me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por intenções e até maldades no meu coração. Senhor Jesus, me ajude a não cair mais em tentações. Eu perdoe a todos os que têm me ofendido, que eu seja perdoado. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu nego a eficácia do pecado, da tentação, do diabo, dos mensageiros do diabo na minha vida. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador em toda a minha vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Povo de Deus, irmão, vamos passar o pão representando o corpo, o suco da uva representando o cálice do Senhor. Se você fez uma oração sincera diante do Senhor, você não só pode, como deve participar, porque a Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia, ela é do Senhor. Amém? Amém. Vamos passar. Já pegaram? Apresenta aos céus em nome do Senhor Jesus. Isso, o pão, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos com pão nas nossas mãos. Porque na noite que o Senhor Jesus ele foi para ele, ele tomou o pão e ele dava graças. Compartilhe isso, tomar e comer. Este é o meu corpo,
será partido por vós. Fazer isso todas as vezes que se acha em memória de mim, Pai. Esse pão consagrado ao seu corpo, ou com muita honra e responsabilidade, agora está nas nossas mãos, meu Pai. Ou representando, meu Pai, o seu corpo, martirizado de dores, no qual o Senhor foi ferido, moído, meu Pai. E o Senhor recebeu em cada ferida, em cada chaga, as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre si. E, Senhor, pelas suas feridas nós já fomos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Pode comer do pão. Aleluia. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, vem com a tua unção de graça sobre essa vida, meu Pai. Oh, o corpo dela que é templo do Espírito Santo, meu Pai. Recebeu o corpo de Cristo, meu Pai. Oh, Jesus entrou na sua vida. Jesus entrou agora no seu corpo. Jesus está entrando agora naquele órgão, naquele membro, naquela célula que não está funcionando direito, que você nem sabia o que você sabia. Aquele diagnóstico vai cair por terra. Esse mal não vai prosperar. Esse mal vai regredir. Essa doença vai regredir, vai sumir em nome do Senhor Jesus. Porque pelas feridas de Jesus Cristo nós fomos sarados, nós fomos curados em nome do Senhor Jesus. Venha, amado nosso. Venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito sobre essa vida, Pai. Passa desde lá da cabeça até as plantas dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça, Pai. É no corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração, o mal que tiver nessa vida, aquela depressão, aquela opressão, aquela coisa maligna, aquele pensamento desconexo, aquela ansiedade, aquela visão de voz, aquela audição mesmo de coisas malignas, em nome do Senhor Jesus. A pessoa que tem uma insônia, um mal noturno, ela acorda mesmo com o coração disparado, com falta de ar, está achando até que eu estou com Covid. Em nome do Senhor Jesus, todo sintoma de doença, de enfermidade, de mal respiratório, de Covid, de coisa parecida, de dengue, de aquilo quer que seja, em nome do Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. O seu corpo tenha saúde, meu irmão. O seu corpo tenha saúde, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura agora do seu corpo. Receba Jesus e receba a cura. O mal não pode ficar, o mal tem que sair. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos. Isso. E do mesmo modo, assim da ceia, o Senhor pegou o cálice, apresenta os cálices aos céus. E tendo dado graça, diz: tomai e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por nós. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Claro, a responsabilidade ainda é maior. Porque o bem mais precioso que já caiu sobre essa terra foi o Senhor Jesus. Quem dá o sangue por filho é o Pai. E o Pai do nosso Senhor foi o próprio Deus. Então ele não tinha pecado nem no sangue. Por isso que ele podia pagar o preço da nossa salvação. Por isso que ele, sem pecado, ele assumiu o meu pecado, se fez pecado para me dar uma vida, e uma vida com abundância. A sua palavra nos garante que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Nós participamos agora do cálice do Senhor para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Pai Santo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Isso, você pode se aproximar dele. Você pode se aproximar da glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode participar da liberdade dos filhos de Deus. Oh, lamana. Chama ele canta na mana, ele canta na mana. Isso, meu irmão. Isso, entra na liberdade dos filhos de Deus. Isso, você está na casa do seu Pai, na casa do Pai a liberdade, em nome do Senhor Jesus. Você faz parte de uma nova aliança, uma aliança com Jesus. Você venceu algo em nome do Senhor Jesus. Mas essa nova aliança, essa liberdade que há
pecar. Os filhos de Deus não há liberdade para pecar, mas é para você se encher da santidade, para você buscar estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para você contemplar a formosura do Senhor e aprender no templo dele. Aprenda do Senhor em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, venha nos envolver com esse renovo, venha nos envolver nessa hora. É agora que você se solta na presença do Todo-Poderoso Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado nessa hora. Deixa a alegria do Senhor invadir a sua vida, deixa a alegria do Senhor agora fazer parte. Você que já foi batizado, fala na língua dos anjos, não fala mais na língua natural, não fala mais agora na língua portuguesa, fala na língua do céu, fala na língua dos anjos, fala naquela língua que só o Senhor entende, que o inimigo ele não entende, ele foge. Em nome do Senhor Jesus, é agora, irmão. Isso, você pode, põe lenha na sua fogueira, põe lenha, isso, vai ficando bonito, é como o som das muitas águas, oh, maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus, onipotente e onisciente Senhor, venha com a tua unção de poder, venha com a tua unção de graça, venha com a tua unção de domínio sobre essa vida, venha com a sua unção de graça em nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã que te busca nessa hora, Pai. Oh, maravilhoso, soberano Deus, como é bom e suave que os irmãos eles vivam união, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, na mesma palavra, Pai, ordenando que o mal saia. O mal não pode ficar na sua vida. Onde o poder de Deus entra, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Agora, Deus, igreja, aleluia, levanta suas mãos e entra na liberdade dos filhos de Deus. Isso, entra na liberdade dos filhos de Deus. Vai entrando, vai se soltando. Você pode, deixa a alegria do Senhor vai permanecer a sua vida. Isso, deixa essa alegria entrar no seu coração. Isso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, é o nome acima de todo nome, seja grato. Olha com os olhos do céu, veja que a terra está cheia da glória de Deus. Essa glória invade o seu ser, ela anda dentro do seu corpo nacional, do seu espírito. Oh, maravilhoso, 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 soberano, justo e fiel Deus. Você pode se soltar mais, você pode oferecer mais a Deus, você pode oferecer soberano para o Todo-Poderoso. Ele merece em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, amém? Para ele é carinho. Seja bem-vinda à família de Deus. Não larga essa família jamais, em nome do Senhor Jesus, amém? Isso, decida também morar na casa do Senhor todos os dias, para você contemplar essa formosura em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Olha para você, se depois do culto, depois da oração, aqui você está se sentindo melhor. Quem está se sentindo melhor aí, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, é bênção na vida de todos os irmãos, e aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar em nome do Senhor Jesus, amém? Alguém tem um testemunho rápido para contar aí em nome do Senhor Jesus? Mas tem que ser bem rápido, amém? Bem carne, em nome do Senhor Jesus. Isso, só
fica aqui no altar. E pode sentar os irmãos. Vamos com Jesus. Paz, irmão Thaís. Conta para nós o que aconteceu. Paz, irmão, bom dia. Alguns irmãos aqui na igreja sabem que eu tenho um filhinho, né, pequenininho, e que eu e o pai do Miguel, a gente passa um algo muito grande. Durante 3 anos a gente vivia uma batalha assim, um com o outro. Ele vinha, me ofendia, eu guardava mágoa e era assim constantemente. E na última semana de outubro foi pior, porque aí começou a vir ameaças e ofensas maiores. E na quarta-feira, dia 28, ele chegou para mim e falou assim, eu vim lá numa igreja no domingo e aí o pastor, durante a palavra, ele falou sobre a mula, que Deus abriu a boca para falar. E eu sentada ali questionando Deus, eu falei, se o Senhor abriu a boca da mula para falar, por que o Senhor não abre a boca de alguém para falar? Ou por que o Senhor não fala comigo? Porque por 3 anos eu falava para Deus assim, o Senhor não me ouve, o Senhor não me escuta. Porque se o Senhor me escutava, acabava com a minha vida, eu acabava com a dele. Era o que eu pedia para Deus, tipo, acaba com a minha, eu acabo com a dele. E aí, no domingo, eu vi o pastor dar essa palavra, eu olhando ali, questionando Deus. Eu falei, por que não resolve logo? Por que isso não acaba? Por que o Senhor não fala? Por que não faz? Acaba com a minha vida. Eu falava para Deus, você acaba com a minha vida. Se acabar com a minha vida, tudo se resolve. Minha mente era isso. E aí, na segunda, foi uma luta. Ele começou a se irar mais ainda. Aí, na terça-feira, eu fui trabalhar, fiz um serviço bem triste. Não dormi. A terça-feira eu ouvi uma voz falando assim, acaba com a sua vida. Tipo, se você acabar com a sua vida, tudo isso acaba. Com a vida, eu vou acabar, acaba com a sua. A sua não vale nada. Eu não dormi aquela noite. Eu fui trabalhar na quarta. E aí era umas 9h30, ele mandou mensagem, falando, eu tô passando aí no serviço. Inventa uma desculpa, eu trabalho como autônomo. Ele falou assim, inventa uma desculpa e sai. E eu falei, tá bom, eu vou ligar mais, se eu sair daqui agora, tipo, pra mim tanto faz. E aí, todo negócio, a voz do meu ouvido, não é agora. Termina, fala, deixa ele falar tudo que vai falar pra você. Quando você terminar de falar, você sai. E acabou, tipo, sua vida não vale nada. Eu quero ficar ouvindo aquela voz falando comigo. Eu falava, meu Deus, eu perguntava, eu falava, Deus, a minha vida não vale nada. E aí ele foi, me pegou no serviço e me levou ali perto do Marcão ali da caixa d'água. E a rua numa subida. Ele parou o carro ali e falou. E eu ouvindo aquilo e guardando. Pode falar, eu falei pra ele, pode falar, fala tudo que você tem pra falar agora. Tipo, se eu sou uma péssima mãe, como você fala que eu sou, o que você tiver pra falar de mim, você pode falar aqui agora, que não importa, mas não me interessa mais. E aí a gente estava ele falando, de repente uma pessoa bateu no vidro do carro. Então a gente ficou assustado pensando que fosse ele falou, aí um homem falou para mim assim, irmã, eu sou evangélico, eu estava no final daquela rua. O Espírito Santo mandou eu subir até o topo da rua, porque tinha uma pessoa ali que precisava ouvir. Uma não, 2. E você e ele precisavam ouvir que você é muito importante para Deus. Não faz o que você pretende fazer, porque não é para fazer, não é assim. Você é importante para Deus, você é a menina dos olhos de Deus. E ele falou, o homem, pelo Espírito Santo falando para ele, falou, e você não sabe como é importante para Deus. Irmãos, naquela hora eu consegui, porque eu não consegui durante 3 anos, que foi zerar o coração, eu não consegui orar para ele. Eu orava para ele, mas eu não conseguia orar. Eu só conseguia falar assim, ou mata ele, porque eu queria ter paz. Naquele momento eu saí flutuando, porque eu consegui liberar a paz. Eu consegui liberar a mágoa que eu tinha no coração de 3 anos ali acabou. Hoje eu consigo olhar para ele, eu consigo orar por ele, eu consigo conversar com ele, porque a gente não conversava. Se fosse para sentar e conversar, era para se ofender. E hoje eu consigo orar por ele, eu consigo conversar com ele, porque durante 3 anos da minha vida eu não consegui fazer. E aí eu olhei ali, Deus falou, como falou, fez a mula falar, ele colocou aquele homem para falar, eu também falo com você. Como eu questionei Deus, ele falou, Deus não fala, ele falou, eu falo. Só que não é na sua hora, não é no seu momento. Não é na hora que você quer, é na hora que eu tenho que falar, eu vou falar. E ele falou comigo aquele dia. Amém. O Senhor Deus, uma linda satisfação.
do Senhor Jesus, amém? Agindo Deus, age na vida da irmã, age na vida dos irmãos, age na sua vida também, tá bom? Meus amigos, desse grupo, nós estamos encerrando a missão, ficando na graça da paz de Deus. Esse é o pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com todos. E às 18 horas tem mais uma Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma honra recebê-los novamente. E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.